Olá pessoal, tudo bem? Então o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, ele é extremamente importante para que nós tenhamos condições de localizar as estruturas anatômicas do sistema nervoso, né? Então são as divisões anatômicas, né? A divisão anatômica do sistema nervoso, ou seja, nós vamos localizar as estruturas que pertencem então a essa divisão anatômica. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, entre em contato, nós vamos conversando. Bom, o sistema nervoso, então, como nós já estamos trabalhando nas aulas anteriores, ele desempenha inúmeras funções. Ele possui características, possui particularidades e cada estrutura, cada região do sistema nervoso é responsável por desempenhar determinadas funções, né? E dentro dessas funções, nós temos uma ampla variedade, desde recepção das informações sensoriais, então todas as informações sensitivas, né? A visão, a audição, o tato, o olfato. Então, qualquer que seja a informação sensorial, ela vai ser captada por estruturas chamadas de receptores. Essa informação ela vai ser convertida em um impulso elétrico. Esse impulso elétrico transporta, então, essa informação por meio de nervos, por meio de fibras nervosas, para regiões agora do sistema nervoso central. Regiões que vão processar essa informação, ou seja, vão interpretar. Se eu estou observando para esse objeto, né, eu tenho uma informação sensitiva, eu tenho um estímulo sensorial, esse estímulo é captado, é transportado, então, por essas fibras e por esses nervos, até chegar em uma região mais complexa do sistema nervoso e vai interpretar, vai me dar um significado para essa estrutura. Então, isso aqui é uma caneta, né? Eu só vou ter a consciência, eu só vou saber o que é esse objeto, eu só vou saber, por exemplo, que eu tenho uma caneta aqui e essa caneta ela é vermelha, porque essa informação é baseada na associação com outras regiões que eu tenho, então pelo aprendizado, né? E porque essa informação chegou numa área específica do sistema nervoso central que a interpretou, né? Então essa é uma informação, é um processo de captação, transporte e interpretação, tá? Bom, a divisão anatômica do sistema nervoso, ela se baseia, então, na localização, né? Onde estão localizadas, onde essas estruturas estão, em relação, principalmente, com o nosso esqueleto, tá? Então, na divisão anatômica do sistema nervoso, nós vamos levar em consideração, tomar como base as estruturas, mas essas estruturas têm um referencial, e o nosso referencial é o nosso esqueleto. Lembra que a gente dividiu o esqueleto em esqueleto axial e esqueleto apendicular? Então, isso vai ser importante agora para nós localizarmos essas estruturas. Então, na divisão anatômica do sistema nervoso, como eu disse para vocês, ela se baseia, né, principalmente em relação ao nosso esqueleto, ao nosso osso. Então, nesta divisão, a parte central do sistema nervoso, aquilo que a gente chamava, né, ou ainda chama de sistema nervoso central, anatomicamente, nós chamamos de parte central do sistema nervoso. Então, a parte do sistema nervoso que ela é centralizada. Recebe esse nome porque as estruturas, elas estão localizadas dentro do crânio e na coluna vertebral. Ou seja,
as estruturas, aqui na parte central do sistema nervoso, estão na cavidade craniana e estão localizadas no canal vertebral. Então, fica fácil de nós entendermos, né? Tudo que está dentro do crânio e tudo que está no interior do canal vertebral, na coluna vertebral, vai fazer parte, então, dessa divisão chamada de parte central do sistema nervoso. Já a parte periférica, aquilo que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Já essa parte periférica são as estruturas que estão fora do crânio e fora do canal vertebral. Porém, existe um porém aqui. Essas estruturas, elas estão conectadas ao sistema ou à parte central do sistema nervoso. Né? Vejam, então eu tenho uma divisão chamada de parte central, chamada de sistema nervoso central. A gente tem um SNC. São as estruturas que estão dentro da cavidade craniana, dentro do nosso crânio e dentro do canal vertebral. Tudo que está ali dentro a gente vai chamar de parte central. Um detalhe importante, essas estruturas não saem dali, vão ficar sempre ali. Por que eu digo isso? Porque as estruturas agora, na parte periférica, elas estão conectadas ao sistema nervoso central, que são os nossos nervos, por exemplo, né? Então, os nervos, eles penetram no interior do crânio, se conectam ao encéfalo para levar informações, né? Mas eles saem. Então, eu tenho a parte periférica que está conectada com a parte central. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Nesse diagrama aqui, nesse infográfico, está bem resumidinho o que é isso, né? Então, na parte central do sistema nervoso, vocês preferirem, né, o SNC, Sistema Nervoso Central, ele tem duas grandes divisões, o encéfalo e a medula espinal. O termo é esse mesmo, tá? A gente não usa mais medula espinhal, tá? O termo foi corrigido, né? Então, o termo é medula espinal. Se vocês lerem algum livro, alguma revista, medula espinhal é um termo antigo, não se usa mais. O termo correto, então, é medula espinal. Tá? Então, o encéfalo e a medula fazem parte, são as duas grandes divisões, né, do nosso sistema nervoso central. É a parte central do sistema nervoso. Encéfalo, tudo que está na cavidade craniana, encéfalo. Tudo que está no canal vertebral, medula espinal. Agora, o encéfalo, ele é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Nossa, professor, eu achava que o cérebro, ele era todo o conjunto. Eu achava que essa estrutura aqui, que era o cérebro, né? Não, gente, o cérebro é uma parte do encéfalo, como nós vamos ver, tá? Cérebro é uma parte do encéfalo, tá? Esse cérebro, então, ele é subdividido em telencéfalo e diencéfalo. O cerebelo não se divide, né? Ele tem só os hemisférios cerebelares, algumas outras estruturas. O tronco encefálico, por sua vez, a gente não chama mais de tronco cerebral, tá? Em alguns livros mais antigos, está o termo tronco cerebral. O termo correto é tronco encefálico. Então, no tronco encefálico, nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Nós já vimos isso em umas aulas anteriores, lá na embriologia do sistema nervoso, né? Telencéfalo, por sua vez, então, forma para nós os hemisférios cerebrais. Então, essa parte toda enrugadinha que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o nosso cérebro. Aqui é o cerebelo e aqui é o tronco encefálico, né? Então, a gente pega essa estrutura, então, cérebro, posteriormente o cerebelo e aqui embaixo o tronco encefálico.
Então, o tronco encefálico tem as suas subdivisões e o diencéfalo também possui divisões extremamente importantes. Nós vamos ver isso em aulas mais adiantadas, que é o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, o subtálamo. Só para adiantar um pouquinho, o hipotálamo é o centro regulador do sistema nervoso autônomo, né? Então, regula todas as atividades viscerais, todas as atividades autonômicas, né? Então, fazendo parte aqui da nossa parte central do sistema nervoso, o encéfalo. Então, tudo que você está observando aqui, né? Tudo aqui que você está observando é o encéfalo. Agora, cérebro é uma parte do encéfalo, cerebelo, e o tronco encefálico. Cérebro é subdividido em telencéfalo. Então, aqui é o telencéfalo. E essa parte no centro aqui é o diencéfalo. Tá? Essa parte aqui no centro é o diencéfalo. O cerebelo e o tronco encefálico. A medula espinal, ela não se divide, não se subdivide, né? Então, a gente não tem outras partes, né, da medula. Vamos observar um pouquinho mais sobre isso. Então, todo esse conjunto que vocês estão observando aqui, tudo isso aqui, é o nosso encéfalo, né? No encéfalo, então, eu vou ter o cérebro, aqui é o nosso cérebro. Eu vou ter o cerebelo. Eu vou ter aqui anteriormente essa estrutura que pega aqui, o nosso tronco encefálico. Tá? E aqui embaixo um pedacinho aqui, um resquício aqui da medula espinal. Então esse é o nosso sistema nervoso central. Essa imagem aqui ao lado, o encéfalo. E no canal vertebral, a nossa medula espinal, né? Então, a medula espinal no interior aqui, né, do nosso canal vertebral. Tá? Uma outra imagem, um corte sagital, para nós observarmos bem isso. Então, aqui eu tenho uma metade do nosso encéfalo, para mostrar justamente isso. Esta parte inferior que vocês estão vendo aqui é a medula. Aqui é a medula espinal. Essa região toda aqui é o nosso cerebelo. Que é o cerebelo. Anteriormente ao cerebelo. Então, a partir desse ponto aqui, ó. Então, essa estrutura toda que vocês estão observando aqui é o nosso tronco encefálico. Então, aqui é o cerebelo, tronco encefálico. Então, tudo aqui em cima, essa região superior, nós chamamos de cérebro. Né? E o cérebro é formado por duas regiões. Os hemisférios cerebrais, que são formados, então, que é o nosso telencéfalo. E essa região central aqui, que é o nosso diencéfalo. Então, aqui nós temos essas divisões, né, os constituintes da parte central do sistema nervoso. Se com alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, né, entre em contato, a gente vai conversando sobre isso. Depois eu deixo o link para vocês baixarem essas imagens, né, para que vocês possam, então, estudar também. Uma imagem, então, de uma tomografia, né, de uma ressonância, desculpem. Então, aqui nós podemos observar justamente isso. A medula, então aqui a medula espinal, aqui o nosso cerebelo, aqui o nosso tronco encefálico, pegando, então, dessa região aqui superior até essa região aqui inferior. Então, aqui eu tenho o bulbo, aqui eu tenho a ponte, então, toda essa estrutura aqui centralizada é a ponte. E acima que eu tenho o mesencéfalo. Acima do mesencéfalo, nós temos aqui o diencéfalo. Então, aqui toda essa região corresponde ao nosso diencéfalo. E acima do diencéfalo, o telencéfalo, né? Formando, então, os nossos hemisférios cerebrais. Tá bem tranquilo também. Agora,
nós temos a parte central. Todas as estruturas que ficam lá no interior da cavidade craniana e do canal vertebral. Temos também a parte periférica, aquilo que a gente chamou de sistema nervoso periférico. Vocês já ouviram muito sobre isso, né? Então, são as estruturas localizadas fora da cavidade craniana e fora do canal vertebral. No entanto, essas estruturas estão conectadas com a parte central, estão ligadas lá. Elas levam informações da periferia para a região central e levam informações da parte central para a periferia, né? Então, quem que compõe essa parte periférica? Os nervos, que são conjuntos de fibras nervosas. Então, nervos são agrupamentos de fibras nervosas. Nós temos gânglios, que são conjuntos de corpos de neurônios. Então, tem um agrupamento de corpo de neurônio, né, fora do sistema nervoso central. Eu tenho plexos entéricos. Plexos é um agrupamento de fibras e corpos neuronais. E eu vou ter os receptores, que são as terminações nervosas, a parte final, né, do nosso sistema nervoso, ali da parte periférica. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os nervos, eles podem ser cranianos. Cranianos por quê? Ah, não é porque eles se ligam no crânio? Não. Cranianos são os nervos que penetram, que entram no interior do crânio e se conectam com o encéfalo, tá? Então, os nervos cranianos são nervos que penetram na cavidade craniana, entram e saem da cavidade craniana, né? E conectam-se, estão conectados ao encéfalo, tá? Por isso que eu disse para vocês, parte periférica, ela entra e sai da cavidade craniana, mas está conectada à parte central. Os nervos espinais são nervos que entram e saem, né? Então penetram ali no canal vertebral e se conectam com a medula espinal. Então, nervos cranianos são nervos que entram e saem da cavidade craniana e se conectam com a parte central. São 12 pares de nervos cranianos. E os nervos espinais são aqueles nervos que se conectam com a medula espinal, totalizando aí 31 pares de nervos espinais. Os gânglios, que são esses grupamentos de corpos nervosos, corpos de neurônios, né? Podem ser sensitivos ou autonômicos, né? Então sensitivos ou motores. E os receptores são agrupados como nociceptores, são receptores que captam informações dolorosas. Então, toda vez que eu tenho uma lesão, que eu tenho um estímulo potencialmente lesivo, essa informação ela é captada por terminações nervosas do tipo nociceptores, tá? Captam dor. Existem espalhados por todo o corpo. Nós temos também os termorreceptores, que captam variações na temperatura ambiente, né? Estão na pele, então captam essas variações. Se o clima esquenta ou se esfria na variação de mais ou menos 1 grau, né? Esses termorreceptores já captam essas informações. Nós temos quimiorreceptores que estão localizados em regiões como grandes artérias, né, na aorta, na artéria carótida, e captam a concentração química do sangue, né? Lembra que eu disse para vocês que o nosso sistema nervoso sabe de tudo que está acontecendo, né? Então, a concentração química do sangue é constantemente monitorada, né, para que sejam feitos ajustes. E esses receptores são chamados de quimiorreceptores, localizados então em grandes artérias, como a aorta, como a artéria carótida, né? E por fim, os mecanorreceptores, né? Dentro de mecanorreceptores nós temos
uma gama maior. Então, um exemplo são os receptores para o tato, né? Receptores pressóricos, né? Então, os pressoreceptores, os proprioceptores. Então, são todos exemplos de mecanorreceptores, localizados em tendões, em músculos, regiões articulares, localizados na pele, como os para o tato, né? Então eu tenho esses receptores espalhados por diversas regiões. Tá? E um resumo sobre essa parte periférica, né? Então, os nervos cranianos, eles estão conectados ao encéfalo, né? E vão para regiões da cabeça, do pescoço, do tronco, né, nas vísceras abdominais. Então, eu tenho nervos cranianos, são 12 pares. E aí eu tenho os nervos espinais. Vejam que aqui a medula centralmente, e é isso que vocês estão vendo conectado aqui na medula, são os nervos espinais, conectados então nessa medula, que vão para outras regiões, vão para o músculo, vão para a pele, né? E os plexos entéricos, né, localizados então lá no intestino, no sistema nervoso entérico. Beleza, gente? Então essa é a divisão anatômica do sistema nervoso. Nós vimos que existe duas grandes divisões, né, duas grandes subdivisões, que é a parte central e a parte periférica, né? Uma está localizada no interior da cavidade craniana e do canal vertebral, e a outra fora dessas regiões, mas se conectando com a parte central. Revisem o conteúdo, se ficou ainda alguma dúvida, entre em contato que a gente vai discutindo. Beleza?